Olá, meus irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estou aqui para falar sobre culto, como tem sido o meu culto diante do meu Deus. E para a nossa reflexão de hoje, eu quero usar o texto de São Mateus, capítulo 18 e o versículo 20, que diz: Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Bem, meus irmãos, este versículo tem que meio que se tornado como que um bordão em nossos dias, nos nossos cultos, porque várias vezes vemos pessoas citando este versículo, dizendo: o Senhor está conosco, porque Ele prometeu na sua palavra que onde estivesse 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estaria no meio. E é uma verdade. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Jesus nos fez várias promessas e a palavra de Deus diz que Ele vela pela sua promessa para que ela venha se cumprir. Ou seja, Jesus realmente está conosco, está em nosso culto. Mas como tem sido a minha atitude diante deste Deus tão maravilhoso que se faz presente em nosso meio? Disposto a nos abençoar, disposto a nos encher da sua graça, nos alegrar, nos livrar dos nossos problemas, nos conquistar para si e levando-nos à sua presença em uma comunhão perfeita e grandiosa. Nós que somos cristãos e pela fé recebemos a salvação em Jesus Cristo, estamos aguardando a sua volta. Temos que rever o nosso culto, a maneira como nós estamos nos comportando diante deste Deus tão maravilhoso. Ou seja, como tem sido a minha atitude diante deste Deus maravilhoso, como tem sido a sua atitude. Eu creio que o nosso culto deve começar ainda no nosso lar, ainda na nossa casa. Quando você se propõe a ir à igreja e cultuar ao Senhor, você tem que pensar que você vai estar diante de um ser tão maravilhoso, tão tremendo, o ser mais sublime e maravilhoso do universo, o mais poderoso do universo. E por isso você deve dar a ele tal reverência quanto a ninguém, a nenhum mortal como você e eu, nesta vida. E que nós venhamos reverenciá-lo sobremaneira, excelentemente acima de qualquer reverência que prestamos a alguém como nós ou a qualquer coisa neste mundo. O nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo, aquele que morreu pelas nossas vidas, deve ser reverenciado de uma forma exclusiva e uma forma profunda por nós cristãos. Veja bem, muitas pessoas erram até mesmo na maneira de se vestir diante deste Deus tão maravilhoso. Muitas das vezes nos vestimos para pessoas que vão estar no culto e não para o Deus que vamos cultuar. Muitas das vezes nos vestimos para nos apresentar e não para apresentar um culto ao nosso Deus. Meus irmãos, pense nisso. Nós devemos nos comportar em todas as nossas maneiras de viver diante deste Deus maravilhoso. Como nos vestimos, como nós agimos diante deste Deus. Se Ele está no meio da reunião, ou seja, está no meio da igreja, no seio da igreja, por que muitas das vezes nós ficamos tão dispersos? Muitos conversando com pessoas do lado, muitas pessoas prestando atenção em outras coisas que não tem nada a ver com o culto ao Senhor. Muitas das vezes outros usando de aparelhos eletrônicos, celulares e outros mais em pleno culto. Se estamos em um culto, estamos ali para cultuar a este Deus maravilhoso, por que é que estamos tão dispersos, tão ignorantes quanto ao verdadeiro culto ao nosso Deus, tão longe de Deus? Você foi para a presença de Deus para prestar a Ele um culto. Se você prestar a Deus um culto de coração, com louvor, com adoração, com reverência, o Senhor vai olhar para você e Ele vai lhe estender a mão e vai lhe conceder a bênção que você precisa, vai lhe conceder a vitória que você está buscando. Mas é necessário que você reconheça que Ele está presente na reunião, que você olhe para Ele, que você fixe nele, que você não pense em outra coisa a não ser adorar ao Senhor vosso Deus. E tem mais, o nosso culto não deve ser somente na igreja. O apóstolo Paulo diz que nós venhamos trazer os nossos corpos em sacrifício santo, perfeito e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Portanto,
O seu culto tem que ser diário, tem que ser a todo instante, a todo momento, em todos os lugares. Portanto, meus irmãos, pense nisso, porque o Senhor está disposto a cumprir com a sua promessa, em lhe abençoar, em fazer de você um vaso cheio, repleto de alegria, de paz, de felicidade e de muitas conquistas, desde que você o reverencie da forma como ele deve ser reverenciado. Esse é o meu conselho para você neste dia. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.